Olá, boa noite, queridos, queridas. Aqui é Luiz Carlos Fortes Filho, psiquiatra. Trabalho no CAPS Maria Boneca desde o ano 2007, há 13 anos, com muita alegria de poder estar lá com frequência junto da equipe muito amorosa e dos usuários mais ainda, né? Então nós queremos nessa semana da luta antimanicomial trazer algumas questões em relação ao nosso papel como psiquiatra atuante nesse importante recurso à saúde mental que é o CAPS, né? Até o século XVIII, os doentes mentais eram basicamente enclausurados, afastados totalmente da sociedade e também sem qualquer relação das práticas, né, de psiquiatria com aquelas da medicina. Os tratamentos estavam muito afastados do que a medicina tinha de melhor a oferecer. Os manicômios representavam também, então, não só o distanciamento do ser humano, da pessoa que sofria de problemas mentais em relação à sociedade, como a psiquiatria se mantinha intensamente afastada da medicina de modo geral. Então, até hoje, é importante a gente perceber que apesar das altíssimas taxas de prevalência, ou seja, de ocorrência dos transtornos mentais na população e do importante impacto que isso tem na qualidade de vida e na produtividade das pessoas, mesmo nos cursos de formação de medicina, a psiquiatria também continua sendo subvalorizada, né, com uma carga horária muitas vezes bastante limitada, teórica e prática menos ainda. Nós lembramos que os transtornos mentais ou as doenças mentais são condições multifatoriais. Se enquadra naquilo que a gente nomeia de condições biopsicossociais, porque para quase todos os transtornos da saúde mental há fatores orgânicos, né, ou seja, fatores biológicos, não é, que sejam químicos ou genéticos, estruturais, né, há lesões identificáveis ou não. Mas há também um grande peso dos fatores emocionais, dos fatores então do psiquismo, a grande influência das condições sociais do meio em que essa pessoa se encontra, e entre outras, né? Então são condições bastante complexas. Os transtornos mentais são muito frequentes na população, né? Então, por exemplo, no Brasil, cerca de 50% das pessoas durante a sua vida vão ter algum tipo de transtorno mental. Ou seja, metade, a cada 2 pessoas, uma vai ter algum tipo de transtorno mental. Enquanto que se a gente pega o período de 1 ano, a cada 4 pessoas, uma vai ser identificada como portadora de algum tipo de transtorno mental. Isso inclui, por exemplo, as dependências, né, os problemas relacionados às substâncias. Por exemplo, só a dependência de nicotina já inclui aí cerca de 25% da população. Os transtornos do humor, incluindo a depressão, transtorno bipolar, são cerca de 18% das pessoas. Os transtornos de ansiedade, em torno de 14 ou 15% da população sofre de transtornos ansiosos. A esquizofrenia, que é uma doença grave, que compromete em muito o funcionamento dessa pessoa, acomete cerca de 1% da população. Enquanto que o número de profissionais especializados, sobretudo na psiquiatria, é muito reduzido para esse contingente, né? Para
tamanho de pessoas, número de pessoas que precisam de ter alguma assistência. Então, mesmo na área médica, a gente precisa de contar especialmente com os clínicos gerais, né? Com a medicina geral, com os generalistas, com os médicos de família ou mesmo os colegas de outras especialidades. Os médicos da atenção primária que fazem um trabalho precioso, que pode cuidar, identificar, assistir a maioria desses casos de sofrimento mental. O cuidado em saúde mental deve ser especialmente multidisciplinar. Ele vai para muito além da medicina. Nós trabalhamos em conjunto com todos os outros profissionais de saúde, a psicologia, a terapia ocupacional, a enfermagem, também o serviço social, né? E muitos outros profissionais de apoio, sem dúvida. A reforma psiquiátrica no Brasil, ela ganhou força principalmente na partir da década de 80 e ela aproximou mais o psiquiatra dos demais especialistas, dos demais clínicos, né? Trouxe a medicina, a psiquiatria para um pouco mais junto da medicina, através dos serviços ambulatoriais, né? Em que o psiquiatra já se encontrava um pouco mais dentro do hospital geral, né? E muitas das vezes, nesse caso, um enfoque ainda que biológico, mas através dessa proximidade era possível melhor identificar alguns fatores orgânicos responsáveis por esse tipo de sofrimento mental, como doenças endocrinológicas, né? Então passou-se a ter um tratamento para o doente mais próximo, mais inserido na comunidade. Passou-se a priorizar o tratamento fora do hospital psiquiátrico, graças ao movimento da reforma psiquiátrica. Então houve uma grande assistência, né? Aliás, uma grande evolução na assistência ao doente mental, uma melhora, né, perceptível na qualidade dos serviços assistenciais. Bem, leitos para hospitalização em unidades clínicas, quer dizer, em hospitais gerais, passaram a ser mais disponíveis, ainda que timidamente, no nosso país. Ou seja, até a década de 80 realmente existia um gritante muro de Berlim, vamos dizer assim, entre a psiquiatria e o restante da medicina. Finalmente, a lei de número 10.216 do ano de 2001 estabeleceu a política de saúde mental e, finalmente, as diretrizes de incentivo ao fechamento dos hospitais psiquiátricos e a criação dos serviços substitutivos, incluindo aí os CAPs. Então, conforme a gente disse, os clínicos gerais, como médicos, passaram a ser muito mais estimulados a estarem auxiliando nos cuidados dos transtornos mentais, e os psiquiatras poderam passar a se dedicar principalmente aos casos mais complexos, mais graves, né? Bem, a imensa maioria dos casos de transtornos mentais, de sofrimento mental, são tratados então com os recursos extra-hospitalares, ou seja, um regime aberto, fora de hospital, seja geral e muito menos de hospital psiquiátrico. Poucos motivos, né, são considerados hoje ainda realmente justificativas para uma hospitalização daqueles que sofrem de problemas psiquiátricos. Realmente, um grande risco de suicídio, alguém que esteja numa iminência disso, em que há um plano estabelecido, em que o psiquismo dessa pessoa parece não colaborar, apesar de alguma abordagem para que se mude de ideia, pode ser um motivo realmente
de justificar a internação psiquiátrica. E também comportamentos, né, realmente que não são assim tão frequentes, de imensa agitação psicomotora, de comportamentos agressivos em que a pessoa coloca em risco a si mesma e aos demais, né, as pessoas próximas. Isso pode necessitar de uma abordagem hospitalar e mesmo assim, quase sempre limitada ao menor número possível de dias. Lembrando que as UPAs, as unidades de pronto atendimento, estão preparadas para esses atendimentos emergenciais e muitas das vezes em até 72 horas é possível você tranquilizar essa pessoa para que ela então seja encaminhada para dar continuidade a um tratamento multidisciplinar, um dos equipamentos disponíveis mais próximos da sua casa, da sua comunidade. Então nós priorizamos hoje o tratamento principalmente em que a família participa, a comunidade participa, ajudando aos cuidados dessa pessoa. Os CAPs são hoje realmente recursos maravilhosos, né? Oportunidades de terapêutica integrada, onde há maior chance de comunicação entre os diferentes profissionais que cuidam do usuário, do portador de sofrimento mental, garantindo também uma melhor convivência entre as pessoas de dentro das instituições e a comunidade, né? Proporcionando melhor acesso aos direitos civis, assistência social e outras garantias de dignidade, né? Por fim, é importante a gente ressaltar que graças aos investimentos também da farmacologia, né, a melhora dos recursos terapêuticos, medicamentosos, que é muito recente, aliás, né, apenas 70 anos desde o surgimento do primeiro medicamento psiquiátrico. Nós temos evoluído com um ganho considerável de arsenal terapêutico que ainda, longe de seu ideal, traz muito mais dignidade também à pessoa, oportunidade de reduzir, pelo menos reduzir, né, a intensidade do seu sofrimento, de apaziguar um pouco da tragédia interior que ela vive, de melhorar um pouco o convívio com os familiares, né, de proporcionar recuperação de algumas funções que a doença realmente muitas das vezes degrada. Então, hoje, com muitos dos recursos farmacológicos que nós temos, nós também podemos dar um pouquinho mais de qualidade de vida às pessoas e estamos muito felizes por poder nos dedicar a auxiliar um pouco o próximo e fazer parte desse movimento de uma psiquiatria muito mais humanizada. Obrigado a todos, um forte abraço.